Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é linguagem e interações humanas. Ao longo do nosso trabalho, nós vamos estudar como a linguagem cria e sustenta as interações entre as pessoas e como, ao mesmo tempo, ela é criada, ela é formada no contexto das interações sociais. Tá? Isso significa que a linguagem não é algo estático, que a gente somente recebe e assimila do nosso meio, mas ela é também recriada nas nossas ações cotidianas, nesse mesmo meio social, ok? Por exemplo, se você pensa a criança quando nasce, ou a criança quando começa a conviver com seus pares e com os adultos, ela não só aprende, não só recebe os significados dos objetos e das palavras e os repete. Ela também transforma o sentido das coisas na relação que estabelece com essas coisas. Por exemplo, a criança aprende e o contexto social dela indica que a cadeira é para sentar, que uma porta é para abrir. E no seu contato com esses objetos, no seu contato cotidiano com essas coisas, a criança recria os seus significados, transformando, por exemplo, a cadeira numa caverna, quando pode cobri-la com um pano, ou num ônibus, quando enfileira várias cadeiras. O que isso quer dizer? Quer dizer que o espaço da brincadeira da criança é um espaço privilegiado para a gente observar como ela recria as funções das palavras e dos objetos na sua ação sobre eles, ok? Então, pessoal, é exatamente essa perspectiva da linguagem como criação de sentidos nas interações humanas que nós vamos enfocar aqui na nossa aula de hoje. O primeiro ponto do nosso trabalho vai ser o que é a linguagem. É muito importante que a gente possa aqui estabelecer uma definição do que é a linguagem. Por quê? Porque a linguagem tem sido estudada por uma série de campos de saber, por uma série de disciplinas. Ela possui um caráter multidisciplinar. A antropologia, a sociologia têm estudado a linguagem na perspectiva da formação cultural dos grupos humanos. Por outro lado, a psicologia tem estudado a linguagem na perspectiva da formação dela na história individual de cada sujeito. Ao mesmo tempo, a linguística, a semiologia estudam as estruturas da língua, ok? Nós aqui, na nossa aula de hoje, vamos estudar a linguagem no diálogo com três autores. Três autores que viveram em países diferentes, em contextos sociais e políticos diferentes, mas que convergem numa série de ideias, de pensamentos a respeito da linguagem, e é por isso que vamos fazê-los conversar aqui hoje conosco no nosso encontro. Vygotsky foi um crítico de arte e psicólogo russo, que trabalhou na perspectiva de compreender como é que a criança constrói a linguagem, como que se dá a dimensão criadora a partir da apropriação que a criança faz da cultura. Bakhtin foi um filósofo russo também, que trabalhou na perspectiva da arte, da análise da literatura, e de como diferentes vozes sociais circulam na produção do romance. O outro autor, o terceiro, com quem a gente vai também conversar durante essa aula, é Walter Benjamin, um filósofo alemão que trabalhou no campo da política, da estética e da ética, tentando pensar como que a arte, a produção estética, pode constituir uma possibilidade de transformação social, transformação de uma realidade social dada. Esses três autores, o primeiro ponto que eles têm em comum foi terem desenvolvido suas ideias no início do século XX. E os três desenvolveram seus conceitos, desenvolveram suas teorias como contraponto, como crítica aos regimes ditatoriais, regimes diluidores da singularidade nos quais eles viviam.
Portanto, né, era importante na perspectiva deles, na visão dos três, né, afirmar a singularidade, afirmar a subjetividade do homem, né, afirmar a possibilidade de autonomia, de autoria do sujeito humano. Os três enfatizam, quando trabalham com a linguagem, né, a construção de história que a linguagem possibilita. Né? É na linguagem, é com a linguagem que a gente consegue, né, não só ser submetido à história do nosso tempo, mas também construir uma história, construir um novo, né, no nosso presente. Ao mesmo tempo, né, os três autores trabalham com a valorização da troca de experiência, com a dimensão da experiência humana que pode ser intercambiada, né, nos relacionamentos. Trabalham com a ideia da possibilidade de criação do novo a partir do velho. O que isso quer dizer? Né? A criação de significados singulares a partir do que a gente recebe como referências, como padrões na nossa cultura. Nossos três autores, então, criticam, né, a perspectiva da linguagem somente como algo arbitrário, né? Criticam as abordagens formais da língua.